campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Que bom que estamos juntos mais uma vez aqui no canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Hoje, dando sequência às nossas reflexões diárias, que Jesus nos abençoe, abençoe os nossos propósitos de aprendizados, abençoe o nosso canal, abençoe, meus irmãos, as nossas reflexões agora numa nova obra, O Espírito da Verdade. Uma obra que é o estudo e dissertações em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra codificada por Allan Kardec, que data de 1864, e o Espírito da Verdade, uma coletânea, de dissertações de vários espíritos através da mediunidade de Chico Xavier e Valdo Vieira. São 104 capítulos. Hoje nós vamos iniciar a introdução desta obra e depois, todos os dias, às 7 da manhã, nós teremos um capítulo, uma leitura e uma reflexão. Chico Xavier e Valdo Vieira se responsabilizaram por essa tarefa. Dividiram os capítulos, onde Chico Xavier ficou responsável pelos capítulos ímpares e Valdo Vieira pelos capítulos pares deste livro. Como nós já conhecemos Chico Xavier, como nós já lemos, a sua biografia em vários livros aqui no nosso canal, hoje nós vamos ler a biografia de Valdo Vieira. Para quem ainda não o conhece, agora terá a oportunidade. Valdo Vieira nasceu na cidade de Monte Carmelo, 1932. Além de médico, lexicógrafo e dentista, o médium foi o mais conhecido parceiro encarnado de Francisco Cândido Xavier. Valdo e Chico se conheceram na década de 1950, em Uberaba, onde desenvolveram inúmeros trabalhos mediúnicos na comunhão espírita cristã. A parceria, que durou até meados de 1960, quando Valdo se mudou para o Rio de Janeiro, resultou em diversos livros de cunho espírita, dos quais vários são publicados pela FEB Editora. Sozinho, ele psicografou outras importantes obras, como A Conduta Espírita, 1960, Bem-aventurados os Simples, 1962, De Coração para Coração, 1962, e Ceareiros de Volta, 1966. Então está diante de nós um novo trabalho, uma nova obra, uma oportunidade grandiosa. Essas mensagens foram ditadas pelos espíritos, entre eles Bezerra de Menezes, André Luiz, Caibar Schutel, Eurípides Barçanufo, Hilário Silva, Meimei, Emmanuel, Albino Teixeira e outros irmãos. O texto inicial, meus irmãos, da introdução é maravilhoso. Só lembrando que essas mensagens foram ditadas entre os anos de 1956 e 1961. A primeira tiragem do livro O Espírito da Verdade foi em 1962, com 15 mil exemplares. Então diz assim o texto inicial da introdução. Em teu nome, Senhor. Mestre, estudando a mensagem libertadora de Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós, os companheiros desencarnados de quantos se encontram ainda em rudes lições na escola física, escrevemos este livro em teu nome. Nele se refletem os pensamentos daqueles servos menores, de teus servos maiores, aos quais confiaste em círculos mais estreitos de ação a sublime tarefa de reviver o Espírito da Verdade,
nos tempos calamitosos de transição que o planeta atravessa. Oferecemo-lo a todos os irmãos, cujos ombros jazem vergados ao peso de rijas obrigações, nesta hora em que a família humana desfalece à míngua de amor, aos que, por náufragos da existência, viram quebradas ante os furacões do materialismo destruidor as embarcações religiosas em que se lhes erguia a fé. Aos que levantam a voz para redizer-te a palavra de esperança e de luz, deslocando à custa de sacrifício os empeços das trevas, aos que, sobrecarregados de graves deveres, procuram preencher os lugares dos que desertaram do serviço, tentando debalde esquecer os fins da vida, e acima de tudo aos que, por agora, não encontram para si mesmos senão a herança das lágrimas em que se lhes dissolve o coração. Com todos eles, Senhor, rumo à nova era, nós, gotas pequeninas de inteligência no oceano da infinita sabedoria de Deus, partilhamos os lances aflitivos da terra, traumatizada por angústias apocalípticas, em busca de paz e renovação, trabalhando pelo mundo melhor, na certeza de que permaneces conosco e de que, como outrora, diante da tempestade, repetirás aos nossos ouvidos, tomados de inquietação: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Bezerra de Menezes, André Luiz, Cairbar Schutel, Eurípides Barçanufo, Hilário Silva, Anália Franco, Meimei, Emmanuel e outros. Uberaba, 9 de outubro de 1961. Maravilhosa obra, meus irmãos, maravilhosa obra. Faz parte, né, da coletânea Estudando a Codificação, Religião dos Espíritos, Seara dos Médios, que nós trabalhamos agora há pouco, O Espírito da Verdade, Justiça Divina, Estude e Viva. Como nós falamos lá no início, é o estudo e as reflexões em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. E como nós falamos também, a terceira obra codificada por Allan Kardec traz, né, a parte moral do Cristo, dos ensinamentos do Cristo para todos nós, e que ecoam diariamente nas nossas mentes, sobretudo precisam ser trabalhadas nos nossos corações, meus irmãos. Trabalho magnífico. Nós vamos, para embasar aqui hoje e trazer o entendimento, né, do que vai ser trabalhado para todos nós, nos nossos próximos, nas nossas 104 manhãs, a partir das 7 da manhã. São 104 capítulos do livro O Espírito da Verdade. Nós vamos ler o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu tenho, para mim, ser um dos textos mais belos que nós temos nas obras, meus irmãos. Diz assim o prefácio do Evangelho: os Espíritos de Deus, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se compõe em marcha ao receber a ordem de comando, espalham-se por toda a face da terra, e semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos dos que não enxergam. Em verdade eu digo, é chegado o tempo em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As vozes dos espíritos superiores ressoam como o som da trombeta, e os cânticos dos anjos associam-se a elas. Homens, sejam bem-vindos ao divino concerto. Toquem a lira com suas mãos, unam suas vozes num hino sagrado, e que esse hino seja escutado de um lado a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos sempre junto a vocês. Amem-se também uns aos outros e digam do fundo de seus corações, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor.
e poderão entrar no reino de Deus. O Espírito da Verdade. Com esse texto, meus irmãos, nós hoje estamos encerrando a introdução do livro O Espírito da Verdade. Que possamos contemplar essa obra, mas acima de tudo, colocar nos nossos dias aquilo que Jesus nos convida há tanto tempo, as reflexões dos nossos sentimentos, uns com os outros, lembrando sempre que todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, e que marchamos firmes para para o nosso crescimento espiritual, meus irmãos. Por isso estamos aqui mais uma vez nessa escola. Olhemos uns para os outros, despertemos os nossos corações e vamos equilibrar os nossos dias através de mais essa leitura bendita que Jesus nos proporciona. Muito obrigado, fiquem em paz. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site